Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é terça-feira, dia 13 de fevereiro de 2024. O evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 8, versículo do 14 ao 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo os olhos, vós não vedes? E tendo os ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando eu reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a centralidade do evangelho de hoje, Jesus repreendendo os discípulos pela sua falta de fé. Os discípulos iam com Jesus na barca, mas se esqueceram de levar os pães, e tinha apenas um pão. E assim, Jesus vai dizer: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Por que Jesus fala isso? Que fermento é esse? O fermento dos fariseus e de Herodes é a falta de fé, é não acreditar que Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador. Jesus vai relatar que eles estão preocupados por uma coisa tão pequena, e Jesus vai mesmo dizer para eles: vocês, tendo os olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis, tendes os corações endurecidos, não entendeis e nem compreendeis? Por que discutis pela falta de pão? Jesus vai repreendê-los porque estão preocupados com uma coisa tão pequena, pela falta de pão. E Jesus vai mostrar para eles que eles não entenderam o sinal que Jesus apresentou nas 2 multiplicações dos pães e dos peixes. Ora, se Jesus alimentou uma multidão de 5.000 pessoas, na outra multiplicação 4.000 pessoas, 9.000 pessoas, e uma sobrou 12 e a outra sobrou 7 cestos de pães, por que eles estão preocupados? Será que Jesus, estando com eles, deixaria faltar alguma coisa? Por isso que Jesus se entristece e fala: tens o coração endurecido, não entendes os sinais, não compreendes os sinais, que eu estou com vocês, que não deixarei faltar nada. Assim somos nós. Muitas vezes temos o nosso coração endurecido, não reconhecemos tantas maravilhas que Deus faz na nossa vida a cada dia, e muitas vezes questionamos ou nos preocupamos com coisas tão pequenas, coisas do cotidiano. Muitas vezes deixamos de acreditar em Jesus porque nos falta alguma coisa. Jesus está conosco a todo momento e não nos deixa faltar nada. O que precisa de cada um de nós termos é a fé, é acreditar na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, é acreditar que Ele caminha conosco. Então, Jesus vai dizer para eles:
Se eu multipliquei tantos pães e tantos peixes, não deixarei faltar nada para vocês. E vós ainda não compreendeis? O Messias caminha com os seus discípulos. Jesus prepara os discípulos. Os sinais de Jesus, os milagres que Jesus faz, não é que ele quer ser um milagreiro, um curandeiro, aquele que muitas pessoas usam a passagem da multiplicação dos pães, como Jesus olhou para os pobres que passam fome. Não, o sentido que Jesus quer nos mostrar, e principalmente na multiplicação dos pães, é um prelúdio, um prefácio da Eucaristia. Jesus é aquele que, como ele vai mesmo dizer no discurso do pão, é aquele pão vivo descido no céu. Os antepassados comeram do maná no deserto e morreram. Mas Jesus vai dizer, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, eu estarei nele e vós estareis em mim, e vós herdarão o reino dos céus. Eu sou o pão que não se perde, o pão que nos alimenta a alma e nos dá a vida eterna. Precisamos, meus irmãos, abrir os nossos corações para entendermos os sinais que Deus faz a cada dia da nossa vida. Abrir o nosso coração para a graça de Deus. Sermos todos preenchidos pelo seu amor, pela sua palavra, pelo seu ensinamento. E assim, quando vier a dor, a tempestade, as dificuldades, não desanimemos. Cristo caminha conosco. Ele nos diz, traz o vosso fardo pesado, o meu jugo é suave. Mas muitas vezes, o nosso coração endurecido, não procuramos o Cristo Jesus. E assim, nós perecemos. Vêm as preocupações, as tribulações, as tempestades e o desespero. Aquele que caminha com Jesus passa pela dificuldade, sofrendo, mas com a esperança, com a confiança que Cristo está conosco e não nos deixa faltar nada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja sempre com vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.